Estado pediu que cavassem uma grande sepultura e fossem colocados esses corpos. A cena o consternou tanto, ele deixou tão emocionado, que ele fez de próprio punho um registro, um desenho, que está arquivado, né, no Museu Arqueológico e Geográfico de Pernambuco. Nesse desenho continha a descrição das ossadas de 28 crianças, 11 mulheres, 12 homens, 14 cães, e também tinha o desenho de cenas que foram relatadas na situação, como a própria morte de Isabel, esposa de João Ferreira, grávida, né, e durante o seu sacrifício dera à luz a uma criança. Também a cena de João Pilé, quando pulou com seus filhos, e a fuga de uma das moças, né, que foram raptadas da região de Conceição, na Paraíba, e foi trazida à força para o sacrifício. Algumas cenas o padre também mostra sobre o ambiente da Pedra do Reino, a Caverna Santa, mostra também onde aconteciam a Pedra dos Sacrifícios, os massacres. E durante a cerimônia da missa, imaginam que nas palavras emocionadas do padre, implorava por misericórdia. Ficou muito abalado, já de idade avançada. Mas é uma cena de missa que reproduzimos ainda hoje, né, quando temos a festa da cavalgada Pedra do Reino. Bom, sabendo que João Antônio estava no estado, o primeiro rei da Pedra Bonita estava no estado de Minas Gerais, juntamente com a esposa e uma filha, Simplício Pereira juntou um pequeno grupo, né, formado por, entre eles, Antônio da Cruz, que Antônio da Cruz falavam que eram parentes da família Pereira. Que Antônio da Cruz, ele, bem irado, né, bem revoltado, porque ele havia perdido um irmão durante o combate, o Joaquim da Cruz, então ele se resolveu, né, a se incorporar ao pequeno grupo de Simplício Pereira e foram perseguir o João Antônio, né? Bom, então eles fizeram João Antônio prisioneiro, né? Na ocasião também, a mulher fugiu com a filha e eles, nas imediações de Xique-Xique, né, eles foram acometidos por uma doença, né? Os guardas e o pessoal, eles foram acometidos por uma doença e possivelmente o João Antônio também, né, deva ter adoecido, né? Porque ele começou a cantar umas músicas que disseram que aquilo ali não era música de não era canto de cristão. Bem, aí então, eles com medo de João Antônio fugir, eles resolveram matar João Antônio. Então, assim eles fizeram. Depois, já em Juazeiro, quando eles estavam em Juazeiro, eles esperaram, né, ficarem curados para poder voltar para o Pajeú. E assim eles fizeram. Sobre os presos, há ainda 2 documentos que registram o fato. Um ofício comunicando a prisão, que diz que, no dia 2 do corrente mês, foram presos e recolhidos à cadeia Gonçalo José dos Santos e Antônio Tomás, tesordeiros da facção que tiveram lugar em Pedra Bonita, e dos mesmos fiz entrega ao juiz de direito do crime para lhes proceder na conformidade da lei. E outro, que comunica a chegada dos presos a Recife. Ao prefeito de Flores, dizendo-lhe ter chegado nesta cidade os réus condenados à galés perpétua, Gonçalo José dos Santos e Antônio Tomás. Depois desses trágicos acontecimentos, a Pedra do Reino, né, porque a partir de então ela ficou conhecida como Pedra do Reino. Antes era Pedra Bonita, mas depois dos acontecimentos, né, da destruição do arraial sebastianista, ela ficou sendo conhecida como Pedra do Reino. Criou-se assim um preconceito muito grande nas pessoas de medo, né? E isso foi reforçado
a partir da visita do Padre Biapina, que o Padre Biapina foi um grande missionário do Nordeste brasileiro, que ele percorreu muitas cidades, ele foi responsável pela criação de casas de caridades, né? Construiu cemitérios. Então o Padre Biapina, ele chegou a afirmar que o vento que batesse, né, na Pedra do Reino e atingisse um raio de 5 léguas, só ia espalhar coisa ruim. Então o pessoal ficou muito temeroso, né? E a partir de então, a Pedra do Reino, ela deixou de ser visitada, as pessoas tinham medo de se aproximar lá do local, né? Por sua vez, com o tempo, ela tornou-se área, né, de esconderijo de cangaceiro, dada assim o difícil acesso. É tanto que isso depois foi quebrado com a própria literatura, né? E nós temos, né, um responsável muito grande, né, em toda essa quebra desse preconceito, né, a edição do livro, do Romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Vai e Volta, que Ariano Suassuna ele contribuiu para que toda essa tragédia da Pedra do Reino, né, ela fosse quebrada. Essa praga do padre, como diziam antigamente. Tanto a historiografia do massacre da Pedra do Reino, como a literatura, fizeram remanescer um movimento artístico, estético, que é muito substancial, que é o movimento armorial. E dele nós temos algumas outras manifestações artísticas também, São José do Belmonte. A cavalhada, a festa à Pedra do Reino, são frutos da literatura, da cultura e da memória viva do que aconteceu na Pedra do Reino. Se essas pedras pudessem falar, contariam quão cruéis e inacreditáveis foram as cenas que elas testemunharam séculos atrás. Mas também diriam a vocês que a multidão que se aglomerou a seus pés, esperando o desencantamento de um tal rei português, apenas queria fugir de uma vida que as maltratava fortemente. Essas pessoas foram vítimas da realidade e da vulnerabilidade, de uma vida de pobreza e miséria, e não podem ser julgadas por nós, que escutamos suas histórias quase 200 anos depois. Nessa história não há heróis nem vilões, apenas o registro de até onde o fanatismo, a miséria e a ambição podem levar o homem. Esse documentário é em memória de todos aqueles que perderam suas vidas no massacre da Pedra do Reino. Há um castelo lá em cima da chapada, 2 pedras numa serra encantada, deixando terra e catingueira arrancada. Vão cavalgar feito uma procissão, a gente velha, rezadeira e mensageira, vê os vultos no tronco de aroeira, dos que morreram suba ao sol da catingueira, chama até hoje pelo rei Sebastião. Dos que morreram suba ao sol da catingueira, chama até hoje pelo rei Sebastião.